Muito obrigado. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Minha gratidão, André, e a todos os companheiros aí da Fraterna. Já tem alguns anos que eu não compareço presencialmente à Fraterna e esse ano coincidiu de nós participarmos aqui nessa transmissão aqui. E a nossa gratidão pela oportunidade. Eu convido a todos nesta noite, então, neste momento inicial, para juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, buscando neste momento aquela sintonia mais intensa com o plano espiritual. Na verdade, os nossos amigos do mundo espiritual, essa família da qual nós procedemos e que estão aqui trabalhando junto de todos nós para o nosso progresso nessa oportunidade tão bendita. Que os nossos irmãos, então, possam nos ajudar a elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, fonte eterna de todo amor, de toda sabedoria, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nossa gratidão, Senhor, pela vida, pela bênção de podermos estar atualmente no mundo, encarnados, cumprindo as nossas tarefas, os nossos compromissos, que o Senhor possa nos abençoar, nos amparar, nos sustentar nesta caminhada, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o lar de todos os nossos irmãos que em pensamento se unem agora conosco. Que eles possam, Senhor, ser abençoados, protegidos, assistidos pelos nossos amigos espirituais, que possam envolvê-los e ampará-los em suas necessidades. Gratidão, Senhor, por tudo que nos dá sempre. E pedimos a vós, companheiros do mundo espiritual, que possam nos amparar nesta noite, nos inspirando nas nossas reflexões, em nosso aprendizado. Nossa gratidão pelo amor, pela assistência permanente junto de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, nesta noite nós vamos refletir sobre o medo e a fé nos períodos de incerteza. E todos nós estamos atualmente passando por esses momentos em que sentimos medo diante dessas incertezas que o mundo nos apresenta. Então eu gostaria de trazer a vocês algumas ideias para juntos refletirmos e identificarmos aí um caminho de superação dessas dificuldades. Começando pela reflexão sobre a importância do medo para a nossa evolução espiritual. O medo, ele é imprescindível à evolução do espírito no início da sua caminhada. Não fosse os desafios, não fossem os problemas, não fossem os impedimentos da vida material que nos ameaçavam a segurança em tantas épocas passadas, não teríamos desenvolvido a inteligência. Estaríamos ainda sendo seres simplesmente comensais da natureza, usufruindo o que ela nos desse a cada momento. Só desenvolvemos a capacidade evolutiva que nos levou ao desenvolvimento da inteligência e dos nossos sentimentos a partir dessas experiências desafiadoras que o mundo material nos ofereceu e nos oferece até hoje. Não fosse o nosso medo da morte e tivéssemos nós a certeza da vida espiritual, nós não nos esforçaríamos muito aqui na Terra. Em épocas passadas já teríamos abandonado a experiência material, que é tão rica e tão importante na evolução do espírito. Ao contrário do que muitos pensam, que o mundo está em desordem, em desequilíbrio, em que a destruição é um fator negativo na ordem divina, na verdade, ela é um dos componentes da criação divina. Não fosse esse poder transformador que a destruição traz, que as ameaças nos proporcionam, nós provavelmente seríamos ainda animais ingênuos, vivendo numa floresta, nos escondendo à noite das tempestades, da escuridão das feras, e de dia estaríamos caçando alimento, procurando e coletando frutos e sementes. Nós não teríamos avançado em nossa grande capacidade que nós temos de adquirir conhecimento e aprendizado. Porque foi o medo que nos impulsionou a buscar
usar essa inteligência embrionária e a criar condições melhores de segurança para a nossa vida. O medo ele tem então um papel decisivo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento material e espiritual também. Em épocas passadas, a nossa compreensão, muitas vezes equivocada, dos fenômenos da natureza, acreditando que existiam forças que se degladiavam, ora a favor da humanidade, ora contra, e essas forças passaram a ser tidas como divindades, e o medo que tínhamos de não compreendê-las nos levou a desenvolver lentamente o pensamento religioso, que gradualmente vai sendo aprimorado, vai sendo desenvolvido na humanidade e vai nos aproximando progressivamente da divindade. Então nós pensamos que o medo tem uma importância significativa também na nossa evolução espiritual, porque ele começa a nos levar a reflexões, a pensamentos, a ideias, a conceitos, a desenvolver a nossa ligação com o mundo espiritual. Mas o medo, ele, embora necessário, ele requer a prudência para que ele não tome controle de nossas vidas. Porque o medo, se ele for um fator que nos impulsionou à evolução, também ele pode ser um fator de paralisação dessa evolução. Na verdade, um medo fora do controle leva as pessoas a atitudes as mais variadas. Muitas pessoas agem agressivamente, violentamente, porque se sentem temerosas de uma ameaça real ou fictícia. Outras pessoas, elas reagem paralisando as suas ações, se retraindo, se fechando. Me recordo uma história que costumo utilizar numa palestra também sobre o medo, que já tive a oportunidade de trazê-la também aí presencialmente na Sociedade Fraterna alguns anos atrás, na qual refletíamos sobre a influência também do medo na vida humana. E lá, essa história, ela nos conta um fato real, não me recordo agora a cidade, de uma família em que um dos filhos do casal, se sentindo profundamente ameaçado, conseguiu paralisar sua existência e a da sua família, porque ele levou os seus pais a aceitarem uma ideia de que ele estava sendo perseguido. E eles criaram um sistema todo de isolamento dentro da casa, na qual eles contavam com uma pessoa, um motoboy, que fazia o saque das pensões que o pai e a mãe recebiam, fazia a compra no mercado, pagava as contas de água e luz, e eles ficavam lá, fechados, reclusos dentro do lar. Quando o assistente social chegou para resgatar aquela família, porque os vizinhos perceberam que há muitos meses a família não saía dali. O carro estava parado na garagem, então alertaram as autoridades e o serviço social foi atrás dessa família. Quando encontraram ali, existiam apenas pessoas dominadas pelo medo. Veja que esse é um caso extremo. Nem todos vão reagir dessa forma, mas cada pessoa vai corresponder de uma forma diferente se o medo tomar uma proporção que fuja do seu controle. Então, refletirmos sobre o medo é um fator importante para compreendermos quais as possibilidades que nós temos de aproveitar as experiências agora. O clima do medo, ele pode nos fazer a tomarmos uma percepção da vida muito catastrófica. Pode nos levar a ter uma ideia e uma interpretação do mundo de que tudo está fora de controle e tudo está sem ordem, de que nós estamos sob uma ameaça. E muitas pessoas, diante dessas notícias que temos recebido já nesses meses de isolamento social, ficam agressivas ou se retraem, ficam na retaguarda em função da ameaça em potencial que essa doença, esse vírus tem. E muitos pensam que nós estamos num momento que ele é decisivo para a humanidade. Mas quando não estivemos em momentos decisivos da evolução humana? Passamos nos últimos séculos inúmeras pandemias, guerras, flagelos da mais variada ordem. Tivemos instabilidades. Eu cresci, e acredito que a maioria de vocês que estão me ouvindo agora, estamos todos nessa mesma faixa etária, nós crescemos ouvindo falar de Guerra Fria,
de uma ameaça que existia de uma possível guerra entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos. E eles tinham potencial de destruir o nosso planeta várias vezes. Eu cresci com essa ideia de destruição no mundo. E tinha contato com pessoas também que tinham uma visão muito restritiva sobre o destino da humanidade, de imaginar que nós passaríamos na virada do milênio, de 2000 para 2001, passaríamos por uma catástrofe, uma destruição global, viria o juízo final. Existiam pessoas que tinham essa expectativa, bem, já se passaram 20 anos e o mundo não acabou. Na verdade, um mundo se acabou nesses 20 anos. Houve uma série de transformações, uma série de mudanças, e o mundo, de fato, se transformou nesse período. Então, houve, sim, uma destruição. Mas imaginem se nós nos permitirmos que essas ideias catastróficas passem a nos guiar, a nos determinar as escolhas. Me recordo também agora de uma pessoa que eu trabalhei na mesma empresa com essa pessoa, e ele tinha se proposto a não ter filhos, porque ele acreditava piamente de que o mundo passaria por uma ordem de destruição que tornaria inviável você ter filhos, pois eles sofreriam de forma assim muito grande, muito intensa. Veja, essa pessoa estava sendo guiada por ideias de medo, supostas ameaças que nós nem ainda conhecemos. O mundo, ele continua o seu progresso, a sua transformação, e muitos estão aguardando eventos muito difíceis no futuro, assim como as pessoas que viveram em épocas passadas também aguardaram a piora dos momentos, mas a humanidade superou aqueles momentos. Vieram outros problemas, outras dificuldades, e assim foi o progresso até os nossos dias. E, inevitavelmente, será assim também. Nós venceremos esse momento, e o grande desafio é sabermos, teremos nós vencido sobre nós mesmos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas limitações? Teremos nesse período todo aprendido algo importante nessa experiência chocante, para muitos dolorosa, porque muitos estão perdendo familiares, muitos estão ali sofrendo as limitações que a doença impõe, vendo o sofrimento de outras pessoas, se obrigando a um isolamento para proteger os seus familiares. Outros estão sendo compelidos a outras experiências, como aquela de ficarem dentro dos seus lares, ainda que esses lares não sejam os ambientes mais adequados para estar. O grande desafio é que todos nós, de uma forma ou outra, estamos expostos a experiências que são reveladoras da nossa natureza, que são o grande diagnóstico de quem nós somos. Esse diagnóstico é para Deus? Não. Porque Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece em profundidade o ser que nós somos. Nós não precisamos provar nada para Deus. Na verdade, essa experiência que nós vivemos, ela é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, mas também é um revelador da nossa natureza espiritual. A natureza dos sentimentos que nós vamos permitindo aflorar em nós nesses dias é algo que revela quem de fato nós somos. Revela agressividade ou covardia? Revela aquela disposição combativa de enfrentar, de agredir para se proteger? Ou revela uma reflexão mais profunda, uma compreensão mais serena da vida? E nós não devemos nos culpar, nem nos considerarmos desprezíveis porque temos emoções conturbadas. Jamais. É a nossa realidade, é o que nós somos, e nós somos amados mesmo assim. Mesmo repletos de imperfeições, o amor divino é profundo por cada um de nós. E mesmo aquele ser mais desprezível, que nós possamos usar essa palavra indevida para se referir a qualquer ser humano, mesmo esse ser, ele é profundamente amado por Deus. Então, reconhecer a si mesmo falível, com imperfeições, não deve ser por nós um sentimento que vai ser rejeitado, ou uma atitude que vamos rejeitar.
De fato, reconhecer as nossas imperfeições pode ser uma grande vantagem no nosso crescimento, no nosso aprimoramento espiritual. Quando nós vamos tomando consciência de quem realmente nós somos e vamos percebendo se somos covardes ou corajosos, prudentes ou imprudentes em todas as situações da vida, é um fator que nos propiciará melhores condições de ação. Vamos buscar estratégias para vencer esses impedimentos do momento, esses momentos de incerteza que nós vivemos. E podemos todos estar convictos de que teremos no futuro outros momentos de incerteza. Podem ser pessoais, podem ser familiares, podem ser momentos de incertezas que teremos coletivamente de novo, porque essa é a nossa realidade. Não falo isso para que ninguém fique atemorizado, assustado, coagido, mas se formos fazer uma retrospectiva de toda a história da humanidade, nunca houve uma época de segurança, de estabilidade, de paz. Pode ter existido para uma sociedade, um país, uma nação, um vilarejo, mas dizermos que a humanidade sempre viveu em paz e em harmonia, isso é impossível nós concebermos um momento só. Porque, embora as sociedades possam estar em ordem, os indivíduos estavam em desordem, as pessoas estavam em conflitos, as famílias apresentavam conflitos. Um país poderia não estar em guerra por muito tempo, mas as pessoas continuavam se degladiando. Como nós vemos nesses dias, nosso país, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, nós ainda temos um certo grau de segurança. E nós observamos pessoas tendo comportamentos agressivos e nós mesmos revelamos esses comportamentos em alguns momentos. Ainda que sejam rápidos e retomemos o nosso reequilíbrio, podemos constatar que em muitos momentos os problemas nos desafiam e nos revelam quem de fato nós ainda somos. E aí o grande desafio para todos nós é oferecermos algo de melhor de nós nesses períodos de incerteza. Nós buscarmos uma forma de superarmos essas situações que a temeridade, que as ameaças nos impõem. É nós procurarmos entender que nós sempre encontraremos uma alternativa para a nossa superação. Para as pessoas que têm uma convicção religiosa e acreditam nesse amor divino que eu falei, não é muito difícil vencer esses obstáculos. Quando somos realmente convictos, nós sabemos que Deus nos sustentará em todos os momentos da nossa existência. E ainda mais quando sabemos que nós somos seres imortais, nós estaremos convictos de que nós não estamos sob ameaça alguma que possa destruir o nosso ser. Nosso corpo, sim, ele é perecível, graças a Deus. Ele se desgasta e teremos oportunidade no futuro de termos novos corpos melhorados a partir de uma conduta nova que tomemos nesta vida. Graças a Deus, um dia teremos apenas um corpo espiritual, um corpo etéreo, que nunca envelhecerá e nunca adoecerá. Felizmente, nós sabemos que esse futuro esplendoroso nos aguarda. Por isso que é cabível a todos nós cultivarmos intensamente o estudo, a dedicação em consolidarmos cada vez mais essas nossas crenças, que para nós estão além dos limites da mera aceitação. Há evidências suficientes que nos demonstram que somos espírito temporariamente vivendo num corpo material. Mas a nossa realidade é de seres espirituais. Felizmente, nós temos uma longa pesquisa que se desenvolveu a partir do século XIX e até os nossos dias demonstram a realidade espiritual do homem. E é isso que nós devemos nos tornar convictos a cada dia, porque é essa atitude perante a vida, de concebermos que ela é uma etapa, uma continuidade de um longo e infinito processo, que nos dá essa segurança, essa certeza de não permitirmos que o medo nos paralise, que o medo nos detenha a nossa caminhada. Muitas pessoas pensam que o antídoto ou o contrário do medo é a coragem. E realmente, como qualidade, medo
o indivíduo covarde se antepõe ao indivíduo corajoso. Mas a solução, o antídoto para deixarmos de sermos covardes, temerosos e nos tornarmos corajosos é a fé. O grande antídoto do medo é a fé, sobretudo a fé raciocinada, sobretudo a fé que é fundamentada não em simples artigos de crença, de fé religiosa, mas que é demonstrada por fatos, por evidências. E alguém poderia questionar, mas Antenor, eu nunca tive acesso às provas das pesquisas que demonstram a realidade espiritual. Eu nunca vi, de fato, um fenômeno de materialização ou de movimento de objetos. Eu não tenho certeza dessa vida espiritual. Bem, há muitas coisas que nós não teremos acesso às provas. Muito do conhecimento científico, eu sou professor de biologia, trabalho com conhecimento científico, muitas das ideias que eu leciono, que eu transmito aos meus alunos, eu nunca pude comprovar experimentalmente, pessoalmente. Eu conheço os trabalhos científicos que sustentam essas informações, que partem de uma comunidade que investigou, que é crítica, que analisa esses fenômenos biológicos e que sustentam as teorias que nós explicamos. Assim é com o conhecimento espírita que nós temos. Nós temos um conhecimento que foi de forma muito bem documentado e suficientemente debatido e comprovado por inúmeras pessoas que puderam testemunhar. Assim como acreditamos então na ciência, no aval da autoridade daqueles que discutem, também nós discutem e propõem as teorias, também podemos aceitar esse conhecimento espírita, que também é fundamentado num método científico, não exatamente como o método das ciências naturais, mas um método próprio de investigação. Quantas demonstrações nós temos dessa realidade espiritual e podemos buscá-la em nós mesmos. A ideia que nós trazemos dessa intuição de que há um elemento espiritual na vida é a intuição profunda, forte que nós carregamos, de que isso é verdadeiro, de que isto é real. Aqueles sonhos que nós acordamos numa manhã seguinte e sentimos vívida a presença daqueles entes familiares, queridos, amigos, amorosos que um dia partiram para outra vida e que temos a convicção de que estávamos com eles, são as nossas demonstrações da realidade espiritual. E há inúmeros fatos na vida que às vezes nós nem percebemos e que mostram que há uma realidade espiritual que opera em torno de nossas vidas. E às vezes eles passam desapercebidos. Às vezes as respostas que nós aguardamos das nossas orações, que querendo ou não, é também uma comprovação de que há uma dimensão espiritual da vida, elas vêm e nós não percebemos. Certa vez, há muitos anos atrás, eu, numa das minhas orações, pedi a Deus uma explicação de um problema, de uma dificuldade muito grande que eu enfrentei na minha vida. E ela estava relacionada com o tempo de espera da solução disso. E, de uma forma muito interessante, a resposta me veio, de uma forma aparentemente ao acaso, mas que eu pude perceber pela forma como ela chegou a mim, que era a resposta da minha oração, muito clara. Não veio a voz retumbante de uma nuvem que dizia, Antenor, a sua resposta é essa. Não era isso. Era algo muito mais sutil, porque é assim que age a divindade, Deus. É assim que ele age no mundo, através da nossa inteligência, da nossa percepção, que não é de uma forma pelos nossos sentidos apenas, mas é sobretudo pela nossa capacidade de assimilar essas respostas que ele nos manda, que o mundo espiritual, de forma intensa, nos responde. Eu fui, na manhã seguinte, devolver um livro para uma pessoa que tinha me emprestado, um livro que não era livro espírita, era um livro de redação. E no livro havia um recorte de um jornal no qual se falava sobre o tempo de Deus. Era exatamente a resposta que eu aguardava. Era ali algo material, concreto, me dizendo. Há um tempo para tudo na vida. Há um tempo que as coisas acontecem. Naquele momento, antes de devolver o livro, eu pensei em folhear para ver se tinha alguma coisa minha no livro. E tinha. Algo que não fui eu que coloquei ali,
mas estava ali a demonstração de que algo do mundo espiritual me respondeu naquele momento, uma angústia, um anseio. Quantas vezes nós não percebemos essas demonstrações em nossas vidas? Porque muitas vezes nós estamos muito bloqueados pelo medo, pela insegurança, pelas dúvidas sistemáticas que nós cultivamos, por ideias que vivem dentro de nós e nem temos, muitas vezes, a consciência de que elas estão ali latentes em nosso subconsciente, que nada mais é o acervo não só apenas das experiências dessa vida, mas de tudo que vivemos em vidas passadas. Então, nós muitas vezes não percebemos essas demonstrações de vida espiritual que é atuante, intensa em nossas vidas. E quantos não se viram muitas vezes em momentos decisivos da sua vida, onde aparentemente não havia absolutamente nenhuma solução, e eis que surge algo que renova, transforma a vida. Essas são as grandes demonstrações que individualmente nós vamos tendo. Muitos aguardam algo mais concreto, mais extraordinário, vindo do mundo espiritual, comprovando a realidade espiritual, mas nem todos nós estamos aptos a digerir essa realidade. Há pessoas que simplesmente se perturbariam diante de um fenômeno extraordinário. E muitas vezes, na manifestação espiritual, há pessoas que muitas vezes não aceitam a realidade, não reconhecem ali o seu ente querido, seja numa psicografia, numa psicofonia. Eu mesmo passei por uma experiência dessa, em que tive dificuldade de identificar um ente querido, uma psicofonia. Então veja, nem sempre nós estamos preparados a essas demonstrações. Nós aguardamos muitas vezes um amadurecimento para que possamos ter essas comprovações mais intensas. Porém, nós vamos ao longo da vida percebendo que há algo que nos conduz, que há algo que nos impulsiona, que há algo que nos fortalece. E para nós, no Espiritismo, isso é o que vai constituir a nossa fé. E essas demonstrações, essas argumentações que sustentam bem essas ideias, é o que chamamos de fé raciocinada. E é ela que nós vamos utilizar e desenvolver para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. São essas ideias que nos trazem essa certeza de que há algo que nos conduz e nos guia, é que nos sustentará nos momentos decisivos. É essa crença profunda que nós transformamos em conhecimento, que ninguém pode nos tirar, a não ser nós mesmos. Que podemos enfraquecer pela dúvida, pela falta de estudo, pela falta de vivência dessas ideias. Essa fé é a grande força que nós podemos ter para nos sentirmos protegidos. Não que não venhamos sentir medo, mas que sentiremos que algo nos sustenta, nos fortalece e nos impulsiona. A falta de fé pode nos privar de grandes momentos. E agora eu gostaria de trazer a lembrança de vocês passagens do Evangelho de Jesus que para mim me encantam muito. Por isso que elas são sempre recorrentes nas minhas lives, nas palestras, porque elas são muito significativas e eu gostaria então de compartilhar também com vocês. Nós lembramos nesse momento daquele momento incrível em que os discípulos estavam no barco e eles viram se aproximando ao longe a figura de um homem caminhando sobre as águas. Eles ficaram muito assustados porque, embora já convivessem com Jesus e não tivessem mais dúvida de que ele era alguém muito diferente das demais pessoas, eles naquele momento nem pensaram que era Jesus, acharam que era um espírito caminhando sobre as águas. E morrendo de medo, eles disseram que ele se afastasse. Mas alguém percebeu que ali era Jesus e eles ficaram então maravilhados. Pedro, o apóstolo incrível, que é um grande exemplo para nós de pessoa que conseguiu transformar-se em contato com o Evangelho, ele, naquele momento, se sentiu tão seguro e ele pediu para Jesus para caminhar na direção de Jesus também nas águas. O que levou Pedro a pensar que ele pudesse fazer aquilo naquele momento? Foi aquela convicção, foi aquela fé que ele já tinha muito grande em Jesus, de que se Jesus estava fazendo
E se Jesus falasse, vem Pedro, ele podia ir. Foi aquilo que tomou ele naquele momento. E ele começou a caminhar com segurança nas águas. Só que em torno ali do barco estava armando uma tempestade e havia uma ventania muito forte que agitava as águas. Naquele momento, Pedro sentiu medo. Ele pensou o quanto é insólita essa situação, o quanto isso é impossível, o quanto é improvável que dois homens estejam sobre a água e uma tempestade imensa ao meu redor. Naquele momento, a dúvida, fortalecida ali pelo medo, levou ele a cortar toda aquela produção fluídica, magnética que Jesus estava operando em elementos não só materiais, mas espirituais que existem no mundo. E naquele momento ele afundou. Foi naquele momento que ele, desesperado, ele gritou, Senhor, me salva. E Jesus pegou ele pelo braço e trouxe ele à tona e levou ele até o barco e perguntou, por que tivestes tão pouca fé? Por que você duvidou? Em nossas vidas, nós passamos frequentemente por algumas experiências que são iguais a essas. Falando disso agora, no século XXI, homens caminhando na água, que ilusão, isso é uma fábula de homens religiosos. Os fenômenos espíritas demonstram muito claramente que sustentar objetos no ar, se espíritos medianos podiam fazer isso, século XIX, século XX, por que o Senhor desse mundo não faria? Então, para nós, isso não é uma simples crença, é um fato que é bem sustentado pelo conhecimento espírita. Então, nós passamos por situações análogas. Essa experiência, embora seja concreta, ela seja histórica, real na vida de Pedro, ela é simbólica para nós também. Quantas vezes nós nos projetamos na vida conscientes, corajosos, repletos de fé e enfrentamos as dificuldades, acreditando que vamos vencê-las. E nós começamos seguramente a vencer as dificuldades, que estamos convictos de que é possível. Mas basta vir as primeiras ameaças e o nosso medo aflora. A nossa dúvida, a nossa incerteza toma conta de nós. E o que acontece? Começamos a afundar nesses problemas da vida. Começamos a nos sentir engolidos por eles, devastados por eles. E nós, então, começamos a afundar nos nossos problemas. É quando, no momento de maior desespero, que percebemos que estamos sem controle, nós pedimos a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, a André Luiz, pedimos a um santo se somos católicos, recorremos àquilo que acreditamos e pedimos, me salva. E como a gente sabe que o poder divino não faz distinção de nomes, não atende porque você tem essa ou aquela crença, simplesmente atende a criatura, o socorro vem. A assistência amorosa vem e nos suporta ali. É muitas vezes o nosso espírito protetor, que permitiu que nós nos afundássemos um pouco ali para despertar algo em nós. E quando relembramos que podemos pedir ajuda, a mão segura, forte deles vem na forma do consolo, do esclarecimento, de uma oportunidade renovada que surge para nós, de algo que aparentemente era insolúvel e que de forma tão fácil toma um rumo novo e nós encontramos a solução. Vamos recordar de quantos problemas vivemos nessa vida, de quantas dificuldades, de quantos obstáculos, de quantas doenças, quantas lutas nós vencemos a partir de um momento em que não desistimos, em que continuamos ali firmes. Foi a ação amorosa, benéfica do mundo espiritual em nosso favor, desses nossos amigos, familiares do mundo espiritual, que em nome de Deus nos assistiram, que em nome de Deus nos socorreram, que em nome de Deus naquele momento foram a mão e o braço forte de Jesus, como foi para Pedro, e tirou ele daquele momento tão difícil, tão angustiante. Nós percebemos então o quanto a fé tem o poder de nos sustentar em nossa caminhada, tem o poder de nos ajudar a encontrar
a solução e a segurança que nós precisamos. Eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo que eu acredito que todos já leram pelo menos umas 20 vezes na vida, aqueles que estão familiarizados com o Evangelho, e que precisamos, na verdade, reler muitas vezes mais, até realmente estarmos convictos de que a fé tem um poder tão grande sobre as nossas vidas. Lá, então, no item 12 desse capítulo 19, é de uma comunicação de um espírito protetor, que está lá no título A Fé que Transporta a Montanha. Lá, o espírito disse assim: o homem de bem, crendo no seu futuro celeste, que quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. É isso, meus irmãos, que nós sempre vamos conseguir encontrar solução para os nossos desafios. É não deixar de acreditar. E é muito triste quando a gente vê os jovens. Eu gostaria que alguns jovens que talvez estejam me ouvindo agora não percam a sua fé jamais. Jamais. O mundo, ele é aparentemente ameaçador, mas não há absolutamente nada fora de controle na ordem divina. É que há momentos, como nós vimos na história de Pedro, e como sabemos pela nossa própria experiência, que nós precisamos afundar um pouco no caos. Precisamos ter ali uma conturbação, uma perturbação. Porque vejam, muitas pessoas criam problemas quando está tudo bem. Criam motivos de discussão, de separação, motivos de conflitos, de ataques. É só quando a dor nos visita realmente que a gente passa a perceber o quanto os valores mais importantes da vida são outros do que aqueles que a nossa vaidade, a nossa ambição ditam. Então, nós precisamos muitas vezes do sofrimento. E isso nos leva a pensar, quando nós vemos uma humanidade tão ainda imatura, porque muitas pessoas agem nos nossos dias sem uma percepção maior da necessidade de maior colaboração com a sociedade, com a necessidade de manutenção de algumas recomendações. Quantas pessoas agindo de modo inconsequente em momentos em que estaríamos precisando estar mais alertas, mais cuidadosos. Nós só podemos pensar que nós ainda precisamos do sofrimento como um grande mestre, alguém que é capaz de nos fazer pensar naquilo que realmente é importante em nossas vidas. É por isso que nós podemos pensar que o sofrimento ele não será banido da Terra instantaneamente. Não haverá uma mudança de chavinha que subitamente estaremos no mundo de regeneração. Não, a transição ela ainda vai depender muito de experiências que são traumatizantes, que são chocantes, que muitas vezes nos abalam. Mas nesses momentos, vamos recordar do que estamos falando aqui sobre a fé. É a fé que nos sustentará. É a fé que nos ajudará a vencer esses momentos, impedindo que o medo tome conta de nossas vidas, impedindo que o medo nos bloqueie, que o medo nos impeça de avançar. Assim, nós encontraremos as forças necessárias para vencermos. Estejamos todos convictos. Esse mundo, ele é extraordinariamente maravilhoso. Ele é impressionadamente assim criado para que a vida dê certo aqui. Os mecanismos que mantêm a vida nesse planeta, que estão estabelecidos aqui desde a sua formação, eles são impressionantes. Quando estudamos a evolução da vida no planeta, eu falo agora como biólogo, é impressionante os inúmeros desafios que a vida e os seres que a compõem enfrentam nesse mundo. E, para mim, que consigo conciliar as duas ideias, é muito evidente que há uma força poderosa que sustenta a vida no planeta. E é essa mesma força que sustenta a humanidade. Só que a humanidade, como parte consciente desse mundo, precisa aprender com as experiências dolorosas. Precisa se conscientizar e acordar rapidamente. Que sejamos nós essa parte da humanidade, a despertarmos a nossa consciência e a mudarmos
algo significativo em nossas vidas, ainda que seja muito pequeno, mas algo que seja impactante, seja consumindo menos, seja conflitando menos com as pessoas, seja divulgando menos ideias negativas, seja contribuindo mais nas causas do bem. De alguma forma, nós estamos todos aptos a produzir um bem que vai ser algo importante nesse processo de transição. E é com o coração pleno de gratidão, de muita confiança em todas essas ideias, convido a todos neste momento agora para fazermos mais uma vez a prece para encerrarmos a nossa transmissão desta noite. Uma prece de gratidão, Senhor, pela bênção da vida. E desse amor, dessa assistência amorosa que sentimos presente em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa consolar, amparar, sustentar, fortalecer a todos os nossos irmãos em experiência aqui no mundo, Senhor. Em especial aqueles que se encontram enfermos, do corpo e da alma. Que o Senhor possa, através desses espíritos consoladores, revigorarem a fé, a esperança, a certeza de que estamos todos sendo bem amparados e protegidos. Que o Senhor possa renovar essas vidas, Senhor, restabelecendo a saúde, se for da vossa sabedoria assim permitir. E curando, sobretudo, as emoções, os pensamentos doentios que todos nós carregamos, Senhor. Nós pedimos que possamos nos renovar, Pai, não mais tanto pelo sofrimento e pelas dores, mas por um trabalho consciente de nossa parte, de um esforço em que nós tentaremos dedicar o nosso melhor, Senhor, em favor dos nossos semelhantes. E assim nós pedimos que o Senhor possa abençoar os nossos lares. Que possamos, neste momento, visualizarmos em nossa mente a figura serena e amorosa de Jesus, radiante de alegria, de paz, de saúde, adentrando o nosso lar. E nós convidamos, Mestre, que o Senhor possa estar conosco sempre. Que a sua presença amorosa possa dissipar todos os pensamentos, vibrações, miasmas, quaisquer coisas que possam estar impedindo a paz neste lar, Senhor. Que os nossos irmãos infelizes, que desencarnados ainda não conseguiram nos perdoar por nossas faltas, que eles também possam, Senhor, ser envolvidos amorosamente por essa luz tão doce, tão reconfortante, tão pacífica, tão amorosa, e que eles possam se sentir também consolados e renovados, Senhor. E assim nos sentimos, Jesus, que a sua paz nos é deixada em nosso lar e em nossos corações. E nós desejamos que ela possa estar no lar dos nossos vizinhos também, no lar dos nossos companheiros de trabalho, de escola, da casa espírita, de onde nós circulamos, Senhor. Que também todos eles possam ser abençoados e possam encontrar paz em suas vidas. E pedimos pelo nosso mundo, nossa casa planetária, nossa morada celeste, este planeta tão belo e tão maravilhoso, Senhor. Que todas as criaturas que aqui vivem, sejam espíritos ou princípios espirituais iniciando a sua jornada evolutiva, que todos possam ser abençoados. Pedimos por todos, Senhor, porque sabemos que o vosso amor é infinito. Pedimos pelo nosso país, pelos homens e mulheres que governam nas esferas públicas e privadas, que aqueles que produzem a cultura, que a promovem, que todos eles possam ter as suas mentes iluminadas, inspiradas por ideias do bem, do verdadeiro belo, daquilo que realmente engrandece o espírito humano. Por aqueles que detêm os poderes monetários,
aqueles que legislam e que decidem sobre as leis, que eles possam ser iluminados, Senhor. Te pedimos por aqueles que, com a sua força de trabalho, Senhor, sustentam essa engrenagem da sociedade que ainda não atingiu aquilo a que ela se destina, mas que sabemos que os ajustes estão sendo feitos e que tudo está sendo preparado para um amanhã glorioso, que não sabemos quando, mas que certamente aqui viveremos. E confiante, Senhor, em todas essas ideias, mais uma vez, em nossas orações, elevamos a nossa prece como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novos erros, em novas tentações, mas livra-nos e liberta-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Então, meus amigos, tenham todos uma boa